Certamente a marca da besta é um assunto que intriga muitas pessoas e que tem trazido muitos debates nos últimos anos. E nesse vídeo nós vamos abordar um pouquinho desse tema e vamos tentar entender o que a Bíblia traz, mostrando profecias e as palavras do próprio Jesus. Mas claro, antes de iniciarmos o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, que você vai me ajudar bastante. E também vou pedir para você se inscrever aí nas nossas redes sociais, que você vai trazer bastante engajamento para esse canal. Irmãos, hoje eu quero tratar sobre esse assunto da marca da besta, que é extremamente importante que nós venhamos a compreender. Todos sabemos que estamos nos últimos dias e que brevemente isso vai ser trazido, isso vai ser implementado, mas eu quero trazer alguns aspectos que talvez algumas pessoas não percebam na escritura ou na profecia. Só que antes de iniciar o vídeo, eu quero dar um recado para você aqui que acompanha no meu canal e que gosta de escatologia, tá? No dia 2 de junho, eu vou estar aqui no canal Reino de Deus junto com a irmã Mariana Garcia Bittencourt. Nós vamos estar trazendo uma live especial sobre arrebatamento e grande tribulação. Então quero pedir o apoio de vocês para que vocês estejam aqui meio-dia no dia 2. A live vai ser gravada, obviamente, mas seria interessante que os irmãos estivessem ao vivo conosco, tá bom? Então já estou avisando aqui antecipadamente para que os irmãos possam estar agora na próxima sexta conosco. Mas sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo. Irmãos, o tema da marca da besta, escatologia, é um tema que ele é muito amplo e muito difícil de se entender. Não é mesmo? Se você não tiver meditação, se você não estudar, se você não buscar, é possível que você não consiga compreender alguns aspectos importantes desse tema. E hoje eu quero falar um pouco sobre a marca da besta e trazer alguns acréscimos dele para você entender o que a palavra fala sobre isso para nós, tá? Infelizmente tem muitas pessoas aí falando coisas que não convêm sobre a marca da besta, mas logo a gente vai ver que ela vai se revelar e muitas coisas que são faladas não condizem com a verdade, tá? Então vamos a partir de Apocalipse 13, que é a relação aqui do início do nosso estudo. Então vamos lá. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Eu já falei isso aqui algumas vezes aqui no canal, onde eu demonstrei claramente, não é mesmo, que aqui existe uma relação com quem? Pérsia, com a Grécia e com, justamente, né, com a relação de Roma e tudo mais. Eu fiz um vídeo sobre as 2.300 tardes e manhãs, vai estar lá no final, vídeo sobre as 2.300 tardes e manhãs, aonde eu falo com mais clareza sobre isso. Então, lá no final do vídeo, quando esse aqui acabar, você clica lá no vídeo. Então, na verdade, esse vídeo é um vídeo complementar àquele, tá? É um vídeo complementar onde vai tratar também de elementos do fim. Porém, aqui nós vemos que diz, né, que a besta, ela é semelhante ao leopardo, uma referência à Grécia, vai ter os pés de urso, uma referência aí à própria Pérsia, e leão, uma referência à Babilônia. Então essa besta, ela vai ter toda essa autoridade. E deu o dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade. Aí vai dizer assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E aqui tem o ênfase, né, dessa adoração, porque diz assim: e adorarão o dragão, né, verso 4, porque deu a sua autoridade para a besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Eu falei naquele vídeo que o enfoque justamente é o enfoque de adoração, né? Então a adoração é um enfoque aqui desse capítulo 13, porque a besta, ela quer adoração para si, e quem adora a besta adora a mesma, justamente o dragão. Então Apocalipse, por exemplo, vai tratar muito dessa questão de adorar a besta. E a gente vê que quando Jesus ele foi tentado no deserto, justamente aquilo que o diabo queria de Cristo é que ele se prostrasse e adorasse o diabo, tá? Então o diabo sempre buscou essa relação de adoração. Por isso que nós vemos diversas religiões que trazem diversos cultos que tratam de adoração a imagens. Porque quando você adora aquela imagem, automaticamente você está tirando a adoração de Deus e adorando ao próprio diabo, de forma indireta, não é mesmo? Tem aqueles que adoram de forma direta, né, o próprio satanismo, porém, já é um outro assunto. Então nós vemos aqui que as pessoas, quando adorarem, né, a besta, elas vão adorar o dragão, porque é o dragão que está por trás
de tudo isso, tá? Mas o enfoque da marca da besta vai estar aqui um pouquinho mais para frente, que vai ser no enfoque da besta que sobe na terra, que diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo como um cordeiro, né? Tem aparência de santidade, mas falava como um dragão. E falar como um dragão aqui significa falar de forma mentirosa, né? Porque o dragão ele mente. O dragão ele traz expressões que parecem verdade, mas que na verdade são mentira. Então ele vai estar mentindo para as pessoas. E diz mais: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, aquela cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais de maneira que até o fogo do céu fez descer. A terra diante dos homens seduz os que habitam sobre a terra. Marca essa expressão aqui, que você está vendo aqui, ó, seduz, tá? Seduz. Porque ela vai seduzir esses daqui. Por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam o quê? Olha só, uma imagem, tá vendo? Uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Irmãos, na lei dizia o seguinte, presta atenção, na lei dizia que os israelitas não deveriam fazer tatuagens. Por que fazer tatuagem? Porque fazer tatuagem é um tipo de idolatria a um ser, a alguma coisa. E lá em Levítico vai dizer que a tatuagem naquele contexto era justamente feita em homenagem aos mortos. Era feita justamente como uma adoração aos mortos, né? O nosso corpo não foi feito para ser feito tatuagem. O nosso corpo não foi feito para se colocar marcas. Tanto que Deus ele vai dizer que é proibido você fazer essas marcas. Porque quando Israel estava no Egito, os egípcios eles tinham o costume de fazer diversas imagens, diversas coisas, em homenagem a várias coisas, a seus filhos, né, aos seus deuses, à sua cultura. E Deus advertiu para que eles não fizessem isso, porque isso eram coisas que eram consagradas aos demônios. Então nós vemos que aqui no final nós vamos ver que esta besta que sobe da terra, ela vai estar fazendo uma relação com isso. Porque quem fazia essas marcas nos homens, em obediência, em relação, né, em homenagem aos mortos, eram justamente os necromantes. Então, a besta que sobe da terra, veja, ela vai estar dizendo para as pessoas fazerem uma imagem, a besta que foi ferida mortalmente. Você percebe uma relação com o quê? Com o conceito de necromancia que existia na lei. Por quê? Porque eram os necromantes, que era um tipo de falsos profetas, eles faziam marcas nas pessoas e essas marcas eram em homenagem aos mortos. Só que aqui nós vamos ver que vai dizer o seguinte, que façam uma imagem à besta, uma relação com Daniel capítulo 2, não é mesmo? Uma relação com Daniel capítulo 2, porque fala de fazer a imagem à besta, tá aqui. É uma relação com aquela imagem de Daniel capítulo 2, que é a imagem da besta, mas também uma relação com a imagem de Daniel 3, quando Nabucodonosor manda-se fazer uma imagem, tá? Alguns irmãos vão ter diversas opiniões que a imagem da besta seria um robô com inteligência artificial. Eu não vejo assim. A imagem da besta, ela fala da autoridade da própria besta no seu ser, mas que está relacionada com aquela estátua de Daniel 2. Aquela é a imagem da besta. E quando diz que ela tem poder para matar, é uma relação com a autoridade que a besta vai ter. Mas diz assim, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E a todos os pequenos, os grandes, os ricos e aos pobres e aos livres, e os escravos faz que lhes seja dado que certa marca, olha aqui, tá vendo? Certa marca. E essa marca é feita para quem? Para a besta que caiu no abismo, mas agora ela volta do abismo. Isso é uma imagem, uma relação com o próprio Cristo. Porque a Cristo é aquele que volta dentre os mortos, é aquele que vem dentre os mortos. E vindo dentre os mortos, o que nós vemos? Que quando ele vem dentre os mortos, ele está ressuscitando. E aqui quando diz que a besta quer e não é, e sobe do abismo, é uma relação com a ressurreição. Porém, quando nós vemos aqui que esta segunda besta está fazendo uma imagem da besta, ou seja, é uma marca para os mortos. Porque é como se a besta tivesse morta e vindo dentre os mortos, e agora esta besta da terra está fazendo aqui uma tipologia de um necromante que está
né, fazendo com que as pessoas façam a marca de um morto. Por isso que na lei falava porque nós não deveríamos fazer marcas aos mortos. E essa expressão marca aqui, irmão, no original grego, ela traz um sentido de tatuagem mesmo. É num sentido de uma coisa que vai ser escavada na pele, né? Escancaradamente, num sentido de ter uma marca como se fosse uma tatuagem na sua pele, né? Não é aquilo que é implantado como um chip necessariamente, mas trata-se de uma tatuagem, um tipo de tatuagem. Então nós precisamos ter essa relação aqui. Essa marca da besta, ela vai ser implantada nas pessoas como uma realidade no sentido de fazer com que a pessoa leve o nome da besta, leve a marca da besta e ela carregue a besta consigo mesmo. Portanto, ela se torna um servo do inimigo. E aí vai dizer o seguinte, sobre a mão direita ou sobre a fronte, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Então, é importante nós entendermos que esse número aqui ele é uma relação do 666, ou seja, o pecado, a transgressão, a morte, etc. Enquanto o número de Deus é 777, né? A completude das coisas de Deus. Só que antes de nós vermos necessariamente a marca da besta, eu quero que nós olhemos algumas coisas relacionadas ao próprio Deus. Lá na lei de Deus, Deus vai mostrar uma coisa muito interessante que você vai ver que a marca da besta ela é uma imitação das coisas de Deus. Então, olha que interessante a relação com a Páscoa, com a marca de Deus. Diz assim, isso está em Êxodo 13, verso 8. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho dizendo, isto é pelo que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás essa ordenança no tempo determinado, no tempo de ano em ano. Então, irmãos, Deus estava dizendo aqui que o povo deveria se lembrar da ordenança da Páscoa, o povo deveria se lembrar da lei de Deus e lembrar que foi tirado do Egito para quê? Para que a lei dele fosse guardada. E aqui no texto claramente você vê que o texto diz assim, e será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos. Você percebe essa relação que está aqui justamente como uma relação também da marca da besta? Então Deus ele mandava com que os israelitas lembrassem da Páscoa, que eles foram tirados do Egito e da lei do Senhor como sendo um memorial entre os teus olhos e um sinal na tua mão. Então, quando você olha para o 666, é um contraponto, né? É uma anti-obra daquilo que Deus faz. Porque o inimigo tem a sua lei e o inimigo tem, né, a sua vontade. Então, a marca de Deus representa o quê? A obediência ao Senhor, a lei de Deus. Enquanto a marca do inimigo vai representar a lei do inimigo e a marca dele. Portanto, quando você ver aqui essa relação, você precisa entender que você tem que olhar para as coisas de Deus e ver de uma forma ao contrário. Você tem a obra e você tem a anti-obra do inimigo. Agora, do mesmo modo também, lá em Êxodo 31, verso 16, quando vai falar do sábado, diz o seguinte, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, tá? Você precisa ter essa relação do sábado, por quê? Porque a relação do sábado fala da entrada no descanso. E quando você estiver lá no fim, nós vamos ver que Deus vai estar mostrando a sua marca para os seus servos, porém, o diabo vai ter a marca da besta. E a marca dos servos do Senhor é lembrar disso, do sábado, da Páscoa e mais uma relação que nós vamos ver que está lá em Deuteronômio capítulo 6. E quando eu falo sábado aqui, irmãos, eu tenho vários vídeos no canal tratando sobre o sábado. Então eu não vou entrar aqui no tema do sábado, mas ele está apontado como uma relação da marca de Deus. Você vê que a Páscoa está apontando para a marca de Deus, você vê que o sábado está apontando para uma relação com atar como um sinal entre os olhos, entre a fronte e na mão. E existe uma outra relação que está
escrita lá em Deuteronômio, porque diz o seguinte. Então no verso 4 diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, nós temos Deus como sendo o único Senhor. E ele fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, olha só, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo teu caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão frontal entre os olhos. E as escreverás aonde? Nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha essa relação, né? Então você vê que a marca de Deus, sempre quando ele fala o sinal na tua mão e na tua fronte, no primeiro aspecto é o que? A sua mente, né? Você escrever na sua mente, você lembrar das coisas. E na tua mão significa que você vai agir segundo a lei. Então nós temos a Páscoa como uma relação dessa mesma tipologia. Nós temos o sábado e nós temos a lei de Deus. Deuteronômio 5 e 6 basicamente vai ser uma repetição dos 10 mandamentos que vai estar em Êxodo 20, com alguns acréscimos, algumas palavrinhas um pouco diferentes, mas basicamente é a mesma coisa. Então, o que nós podemos entender? Que, na verdade, quando fala em Apocalipse 13, da marca da besta de escrever entre os olhos, na fronte e na mão, é uma contrafração, né? É uma anti-obra da lei de Deus, tá? Enquanto os servos de Deus vão estar em obediência à lei de Deus, os servos do inimigo vão estar em obediência ao inimigo. Então, em Apocalipse 13, tá? Você vai ver que o principal ali, ainda que algumas pessoas não falem, você vai ver que o principal ali que Deus quer nos mostrar é a realidade financeira daquela marca. Porque diz assim no verso 16: a todos os pequenos, os grandes e os ricos e os pobres e os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Para quê? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, né? Como a gente já leu, tá? Não vamos avançar mais aqui. Então, claramente, irmão, você vê que ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta. Algumas pessoas, né, geralmente de linhas assim mais reformadas, eles têm, né, talvez até adventistas, eles têm o entendimento que a marca da besta é uma coisa mais espiritual. Os adventistas vão dizer, por exemplo, que a marca da besta é o guardar o domingo, e alguns calvinistas, reformados, entre outros, vão dizer que a marca da besta, na verdade, já vem acontecendo desde o início das eras, etc. Não, não é verdade. A marca da besta, irmãos, ela trata de um contexto financeiro. E nós vemos que o mundo está cada vez mais correndo para trazer um sistema financeiro totalmente digital, totalmente relacionado a questões financeiras, porém relacionadas de uma forma digital. Então, nós não podemos fugir disso. Não existe o menor sentido de você dizer que o domingo é a marca da besta, porque qual o sentido disso? Ou não existe nenhum sentido de você dizer que todo mundo vem recebendo a marca da besta ao longo das eras, não, irmãos. Aqui claramente existe um sistema de adoração. A besta precisa receber a autoridade, precisa receber o poder, para que ela, recebendo o poder e a autoridade, essa marca seja implantada como um sinônimo e um sinal da adoração a ela. Porém, a besta ainda não se levantou. Como é que você quer colocar uma marca de uma besta que ainda não se levantou? Tá? Então, isso é aquilo que vai dizer em 2 Tessalonicenses, né? Que Deus vai enviar a operação do erro por muitos sinais e prodígios de mentira de Satanás, para que eles sejam julgados por não darem crédito à verdade. E nós vamos ver que Jesus, irmãos, Jesus ele vai trazer algumas coisas muito interessantes quando vieram falar para ele sobre o imposto. Nós vamos ver que ele já havia uma realidade tipológica da marca da besta lá nos tempos de Cristo e também que aparece nos nossos tempos, porque ali os fariseus foram tentar a Jesus. E quando os fariseus eles vão tentar a Jesus pela sua hipocrisia, algumas palavras vão revelar algumas coisas importantes para você. Que é importante que você faça a soma. Então, em Mateus 22, verso 17, vai dizer o seguinte: dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Então, irmãos, nós podemos entender que o Império Romano era a besta daquele contexto. E César é como se fosse a cabeça dessa besta, né? A autoridade dessa besta. E estão perguntando para Jesus se é lícito pagar imposto para César. Veja,
César vai ser uma realidade tipológica da besta, porque ele era o cabeça dessa besta. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, né, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhe perguntou: de quem é essa esfinge, essa inscrição? Irmãos, a expressão esfinge aqui tem um sentido de marca, né, de imagem. E a expressão inscrição é o nome. Então aqui nós vemos que esfinge é a imagem e inscrição é o nome. Então nessa moeda, nesse denário, existia uma imagem da besta, que era César, e existia uma imagem, ou melhor, um nome de César. É como se ele estivesse dizendo assim, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e este nome? Lembra? A imagem da besta e o nome da besta? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nesse contexto, nós já estamos vendo uma relação tipológica da marca da besta. E o que nos mostra? Você já viu que nas notas de dinheiro, nós vemos que nessa moeda de 10 centavos aqui atrás, existe a imagem de um homem, de algum governante, de alguma pessoa. É a mesma coisa, nas moedas de denários daquele contexto de Cristo, havia a inscrição do nome de César e havia, né, uma imagem justamente de César. Só que a diferença do final dos tempos é que é como se a pessoa se tornasse uma moeda. É como se a pessoa levasse em si mesmo o dinheiro. E ela leva em si mesma esse dinheiro, e isso faz com que ela seja como se fosse uma moeda ambulante. O inimigo colocou no homem aquilo que move o mundo, aquilo que move as nações. Agora, não é mesmo? As pessoas têm em si mesmo o poder de compra e o poder de venda. Portanto, quando você vê aqui que diz que existe uma esfinge, ou seja, uma imagem e uma inscrição, você precisa raciocinar que isso é o que está aparecendo em Apocalipse. Tá? Então, para aquelas pessoas que dizem que não existe questões financeiras, né, como alguns pastores que dizem aí, não, é apenas uma ideologia, não, é relacionado sim a uma questão financeira que você precisa entender. E quando vai vir a questão do fim, o profeta Ezequiel ele vai trazer uma relação muito importante para nós, que é importante que você entenda, tá? Porque lá já estava profetizando de uma forma implícita, mas que você somando com os textos de hoje, que nós temos no Novo Testamento, vai ser possível entender que Deus estava mostrando que o fim está chegando e que aqueles que compram e que aqueles que vendem vão ser envergonhados, tá? Vamos ver o texto aqui na tela. Veja como Ezequiel já profetizava sobre essa relação do fim, do comprar e vender. Ezequiel capítulo 7, verso 5 diz assim: assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem, e haverá o fim, sim, vem o fim. Olha só, o texto falando para o fim, né? Despertou-se contra ti, vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo e é chegado o dia da turbação e não de alegria sobre os montes, né? Uma relação com a grande tribulação aqui. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. E os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, Senhor, é que firo. Tá? E aqui no verso 10, 11 e 12, vai falar daqueles que se enriquecem. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, levantou-se a violência para servir de vara perversa, nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo e é chegado o dia. O que compra não se alegre. Veja, aquele que comprou não será alegre. E o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles, né? Então veja, Deus está falando que a ira dele vai estar sobre a multidão daqueles que compram e daqueles que vendem. Por quê? Porque, irmãos, nós vamos entender que lá no futuro está falando do quê? Do grande comércio de Babilônia. E esse grande comércio de Babilônia tem a ver com o quê? Com a marca da besta. E estes daqui que estão aqui, irmãos, claramente são aqueles que vão estar fazendo comércio, vendendo e comprando por meio da marca da besta. E no verso 13 diz o seguinte: porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu. E por mais que viva,
porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Deus ele está proferindo aqui uma sentença contra aqueles que falam ali, né? O fim vem, que vão estar vendendo e vão estar comprando. Porque você precisa entender, irmãos, que não será possível vender nem comprar sem a marca da besta. O diabo, irmãos, ele está enredando as pessoas nesse sistema financeiro, porque todos nós dependemos de dinheiro para tudo. A marca da besta não foi instituída ainda, mas você já pode ver que tudo que nós fazemos é necessário, é preciso que haja dinheiro. E sendo necessário e sendo preciso o dinheiro, é uma coisa com que o diabo vem, não é mesmo, enlaçando os outros. As pessoas se tornam escravos por causa de dívidas, veja, dinheiro. Quando o homem pecou e ele se tornou escravo desse mundo, ele precisa trabalhar para ter dinheiro para comprar o seu alimento. Então as pessoas elas precisam comprar e vender para poder comer e beber. Você não pode comer se você não tiver o dinheiro. Você não pode beber se você não tiver dinheiro para comprar água. Então as pessoas elas dependem disso. Aqueles que não vão ter a marca da besta, aqueles que não vão usar a marca da besta, eles vão estar inteiramente dependentes de Deus. Então isso é uma grande relação, não, que você precisa entender que vai haver um momento em que as pessoas vão ter que ser inteiramente dependentes da provisão do Senhor. Enquanto o mundo vai estar comprando e vendendo, fazendo comércio através da marca da besta, os servos do Senhor vão viver inteiramente da provisão de Deus. Então não caia nessas ladaias, nessas mentiras que dizem que você precisa ficar estocando alimento, guardando dinheiro para grande tribulação. Por quê? Irmãos, dinheiro nunca foi da vontade do Senhor. Paulo vai dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro traz poder. E o mundo, irmãos, ele vai terminar num contexto onde todos vão estar ligados ao comércio e os ímpios, no caso, vão vender e comprar com a marca da besta, enquanto a igreja vai estar fugindo disso. Por isso que você vai ver que diz que o querubim ungido, por causa do seu comércio, ele profanou os seus santuários e Deus tirou ele. Não que lá no céu tivesse comércio, mas é uma relação com você adquirir o poder. Quanto mais comércio você faz, mais poder você tem. E quando você olha, não é mesmo, para Gênesis, Deus diz que os israelitas, Abraão e a descendência de Abraão não deveriam casar ou dar-se em casamento com os cananeus. E nós vamos ver que a expressão cananeus no original hebraico, que é Canani, significa literalmente comerciante. Então os cananeus são uma representação daqueles que recebem a marca da besta. Por isso que sobre eles tem o que? A expressão maldição. E é por isso que Deus não queria que fizesse o que? Pactos, alianças com aquele povo, porque representava justamente aqueles que são ímpios, aqueles que se perverteram e aceitaram ficar do lado do inimigo. E essas tipologias e esses atos proféticos demonstrados, não é mesmo? Vai revelar para nós essa relação com a marca da besta, tá? Assim como os homens justos da Bíblia representavam Cristo, e os atos desse homem justo representavam Cristo e muitas vezes a igreja, assim também, irmãos, quando você vê homens ímpios fazendo certas coisas, representa os atos daqueles homens injustos que se perdem e que são tipologias dos servos do diabo. Então, existem algumas tipologias aqui relacionadas àqueles que trocaram ao Senhor por coisas terrenas, ou seja, a marca da besta. Em Isaías 22, verso 12, veja, o Senhor ele diz o seguinte: o Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, para prantear e rapar a cabeça e cingir de cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, o que nós vemos aqui? Que as pessoas naquele dia estão sendo chamadas ao arrependimento, a se vestirem de pano de saco e a colocarem roupas de humilhação, mas elas preferem o que? Gozo, alegria, viver em festa e comer e beber, e elas dizem: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Por quê? Porque elas só se importam com carne, não é mesmo? Com encher as suas barrigas e esquecem das coisas do Senhor. Então, nos últimos dias, irmãos,
Haverão pessoas que, por não darem atenção à palavra do Senhor, não crerem nas palavras do Senhor, elas, porque não querem, irmãos, deixar a sua vida para trás, porque elas amam as próprias vidas, elas vão preferir comer e beber da besta, da marca da besta, festejarem por causa disso, mas elas não vão se humilharem na presença do Senhor, elas não vão se humilhar na mão poderosa do Senhor. Por isso que diz: o Senhor dos Exércitos naquele dia vos convida para chorar, para prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém é só gozo e alegria que se vem, e matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. E diz: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, para essas pessoas não serve para nada se humilhar na presença do Senhor, mas eles querem comer e beber. Eles trocaram o Senhor por comer e beber. Tá? E isso é uma relação lá com a questão de Esaú. Por quê? Porque justamente Esaú, irmãos, ele vai trocar a primogenitura pelo quê? Pelo comer e beber. Ele vai trocar a sua herança por comer e beber. Então, Esaú, ele não percebe uma coisa que a gente vai ler aqui. Verso 29 de Gênesis 25 diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmoerecido veio ao campo Esaú. E ele lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmoecido. Daí chamar-se Edom, porque era, né, o cozinhado vermelho. Disse Jacó, não é? Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse a Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, a Jacó o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, tá? Você vê aqui que Esaú, ele desprezou, ele menosprezou a herança. Ele diz assim: estou a ponto de morrer. De que vai me servir, não é mesmo, meu direito de primogenitura? Só que mal sabia ele que esse direito de primogenitura falava de herança no sentido de ressurreição. E ele fala: estou a ponto de morrer, de que vai me servir isso? Irmão, olha que tremendo aqui. Você consegue perceber que Esaú, ele trocou a sua primogenitura? Ele trocou a sua bênção por comer e beber? Assim também, quando nós vemos aquele texto que diz: comamos e bebamos que amanhã morreremos, Deus está chamando o povo para se arrepender, mas eles não querem, eles querem comer e beber. Então, quando você olha lá para Apocalipse, que você vê, irmãos, que as pessoas só vão poder comprar e vender com a marca da besta, é o mesmo que comer e beber. Elas só vão poder comer e beber quando tiverem no seu corpo em si a marca da besta. Elas vão estar trocando a Deus, literalmente como Esaú trocou a primogenitura, elas vão trocar por comer e beber, comprar e vender, irmãos. Então os ímpios vão estar preocupados com essas coisas. Porém, os servos de Deus, eles vão estar preocupados em obedecer e não amar a sua própria vida, ao ponto que vai ser o próprio Deus que vai sustentar eles, fazendo mais uma vez no deserto com que eles sejam sustentados pela provisão da mão do Senhor. Porque diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse comer e beber aqui é a mesma coisa que nós vimos. Essas pessoas estão negando as coisas do Senhor, porque elas estão mais preocupadas com as vidas delas do que com as coisas do Senhor. As pessoas vão estar levando a sua vida normal até que o Senhor vai vir, não é mesmo? Vai cair a ira de Deus sobre a terra e elas vão estar aí comendo e bebendo por meio da sua marca da besta. E o próprio Jesus diz, né? Isso eu não vou ler, que nós tenhamos que ter cuidados para não nos tornarmos negligentes como servos infiéis, que quando o Senhor vier vão estar aí dormindo, vão estar comendo, bebendo e se embriagando e se deixando levar pelas consequências da orgia. Assim vai ser a vida de muitos quando o Senhor vir. E aí esse dia vai pegar eles de surpresa, porque eles trocaram o Senhor pelo comer e beber. Infelizmente, nós estamos vendo que muitas pessoas são assim, irmãos. Irmãos, antes de continuar o vídeo, eu quero dizer para você que esses vídeos e esse trabalho aqui está sendo patrocinado por meio do curso Escatologia Revelada do irmão Tiago Tis.
E através desse trabalho você vai estar patrocinando tanto o meu trabalho quanto o do irmão Tiago Tis. E eu quero dizer para você que esse é o curso de escatologia mais completo do Brasil. Portanto, se você não se inscreveu, eu vou deixar para você aqui na descrição, você vai ter um cupom que vai dar um desconto especial para você. E você vai ter aí certamente o curso mais completo, com os melhores detalhes e com o melhor material teológico nesse sentido para você aqui do Brasil, tá bom? Então se inscreve ali no curso se você tem interesse, tá bom? É bem prático, bem fácil e você vai ter aula com um dos melhores professores do Brasil, que é o irmão Tiago Tis, tá? Eu recomendo esse curso para você. Então clica aqui na descrição e você vai poder estar participando. Então, falando dessa questão, irmãos, você vai ver que em Apocalipse 18, né? Aqui já é um momento onde está tratando já do fim. Em Apocalipse 18, verso 15, nós vamos ver que vai estar falando daqueles que se enriquecem no final dos tempos. Porque diz assim, os mercadores destas coisas, tá? Lembrando que a palavra mercadores, ela tem uma relação com cananeus. Destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, né, de Babilônia, e chorando e pranteando, dizendo, ai, ai da grande Babilônia, da grande cidade, aliás, que estava vestida de linho finíssimo de púrpura e escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, os marinheiros, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça chorando e prantearam, gritavam, ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuem navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. E exultai sobre ela, céus e vós santos, e apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Tá? Então veja, Babilônia vai estar fazendo comércio. Enquanto Babilônia faz comércio, a mulher vai estar fugindo para o deserto, longe de todo esse comércio, de todas essas coisas. Mas essa vai estar fazendo comércio com o quê? Com a marca da besta. Por isso que ela leva sobre si um cálice, tendo as abominações da sua prostituição. Eu ia continuar mais coisas aqui, mas eu vou ter que finalizar ele aqui. E a gente vai fazer uma segunda parte dele, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Nós vamos ficar muito tempo trabalhando nesse vídeo. Então eu vou trazer uma segunda parte para a gente continuar nessa segunda parte, falando dos restantes textos aqui que eu tinha para trazer. Tá bom, irmãos? Então, antes de finalizar, vou pedir mais uma vez para você aí, irmão, se inscreve aqui nesse canal, tá? Sua inscrição é muito importante. Deixe o seu like, que você vai estar me ajudando bastante. E aqui no final, eu vou estar deixando para você, não é mesmo? O vídeo que eu disse que deixaria para você estar assistindo aqui, tá bom? Que Deus abençoe e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.